Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje, vamos falar das dependências causadas pelo cigarro, quais são os efeitos da nicotina no nosso corpo. Dentre outros assuntos também vamos falar hoje aqui no Band Cidade, primeira edição. Inclusive, eu quero pedir a tua participação aqui, você pode acompanhar a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Inclusive, você pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. 992051478. E a gente já começa essa primeira edição falando que faltam poucos dias para Black Friday, por isso o Procon Amazonas iniciou uma campanha para fiscalizar as ofertas. A ideia é garantir preço justo para os consumidores, sem dor de cabeça para os lojistas. Afinal de contas, é nessa época aqui que muita gente acaba aí tendo que fazer a comparação de preço. Isso é muito importante, a gente acompanha agora na reportagem. Faltam poucos dias para o maior saldão de produtos do fim do ano, a Black Friday. E quem compra durante a cesta de descontos tem que ficar atento para não ser enganado na hora de aproveitar as ofertas. Por isso, o Procon Amazonas montou a Operação Black Friday. Por parte do Procon, a gente trabalha um sistema de governança no seguinte sentido: temos que orientar primeiro, orientar tanto os empresários e os consumidores. Por quê? O consumidor só vai exigir o direito que ele conhece. O empresário, a gente parte do pressuposto que só viola o direito que ele desconhece. Então, estamos orientando. Ao longo do ano, já viemos com vários trabalhos de orientação. Já estamos na rua, cerca de 30 dias na rua, orientando os empresários pelas boas práticas, para que eles não produzam ou reproduzam erros que já vieram ocorrendo no passado, e os consumidores nós orientamos e atendemos em loco. Uma das maiores reclamações de quem compra na Black Friday são os falsos descontos. Por isso, o órgão de defesa do consumidor também vai para as ruas nos dias de promoção. Se nós verificarmos qualquer irregularidade, seja fraude no anúncio, seja fraude na forma que você está veiculando uma publicidade, qualquer tipo de fraude, nós iremos fazer as atuações, porque nós orientamos, tivemos o trabalho pedagógico e, a partir desse momento, se nós verificarmos alguma infração a direito do consumidor, nós iremos lavrar os autos. Durante o período da Black Friday, o Procon vai estar em lojas e nos centros comerciais do Amazonas fiscalizando as promoções. As empresas que forem autuadas e denunciadas passarão por um processo de verificação e podem pagar multas de até R$100 mil, dependendo do valor da mercadoria que havia sido fraudada. Prédio da Santa Casa de Misericórdia é arrematado por R$9 milhões. O bem está avaliado em mais de R$15 milhões e o leilão é resultante aí de ação para execução fiscal de dívida ativa. A Santa Casa de Misericórdia fechou as portas em 2014 após crise financeira. Inaugurado na década de 80, o hospital particular chegou a contar com recursos do governo do estado. Um grupo de interventores nomeado pela Justiça tenta agora a revitalização do prédio. Agora a gente troca de assunto, afinal de contas, o Ministério da Saúde afirma que o tabagismo é o principal responsável pelo câncer de pulmão e também o causador de 2/3 das mortes por doenças no mundo. Mesmo assim, é fácil ver muita gente com cigarro em mãos. Todo mundo sabe que fumar causa diversos problemas à saúde, mas a fumaça que tanto faz mal parece não incomodar quem tem esse hábito. E olha que os riscos do tabagismo são muitos e o fumante nem percebe. Ao fumar um único cigarro, o usuário está injetando mais de 4.500 substâncias tóxicas no corpo. Dessas, 43 substâncias já foi comprovadamente considerada cancerígena. Além disso, o cigarro tem a nicotina, que é considerada a causadora da dependência química. É uma substância presente no cigarro que leva ao hábito de fumar, levando ao que a gente chama de fissura. Dependendo da quantidade de cigarros fumados
em outras palavras, a ingesta, a inalação da nicotina e o tempo por ano e desafio que a pessoa fuma, a fissura cada vez ela aumenta, se tornando cada vez mais difícil a cessação do hábito tabágico. O tempo prolongado do uso do cigarro pode causar doenças respiratórias, mas o que preocupa mesmo são as doenças cardiovasculares que podem provocar mal súbito. Além disso, o tabagismo é um dos principais causadores de câncer e um dos maiores responsáveis por mortes no mundo. O principal risco que a pessoa corre são dois. Ela corre riscos respiratórios, pulmonares e riscos cardiovasculares. Os riscos cardiovasculares, eles são os primeiros a aparecerem na vida da pessoa, costumeiramente. Então, quem fuma tem maior risco de ter infarto, um AVC, tromboses e por aí afim. Já os riscos pulmonares, eles são diretamente relacionados ao tempo de cigarro fumado e à quantidade deles também. De acordo com o especialista, pessoas que convivem com os fumantes também são gravemente afetadas. O tabagismo passivo, assim chamado, que é justamente aquela pessoa que inala a fumaça do cigarro no meio onde a outra pessoa fuma, seja em casa com algum parente ou no ambiente de trabalho, ela também está tendo o mesmo risco e algumas vezes até maior do que pessoas que não fumam. O cigarro, que no século passado era considerado um acessório de luxo, hoje é considerado um dos males da sociedade moderna. E coloque males nisso. Justamente sobre esse assunto, ainda sobre o tabagismo, a gente conversa com a psicóloga Thaline Campos. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Boa Cidade, primeira edição. A gente vê assim um rostinho novo, mas já é profissional competente para a gente falar desse assunto, né? Isso mesmo. Thaline, explica pra gente, assim, embora tenham várias campanhas, até ali na caixa do cigarro tem algumas campanhas, né, do Ministério da Saúde sobre as complicações que o cigarro acaba, infelizmente, trazendo. Mesmo assim, as pessoas, elas usam, né? Por que será? O que a psicologia explica nisso? Bom, primeiramente a gente tem que verificar a dependência psicológica, né? Primeiramente a gente entende que o tabagismo ele é uma doença que precisa ser tratada tanto com farmacoterapia quanto com a psicoterapia também, que aí a gente entra com a psicologia. E a gente entende que muitas das vezes o início das pessoas que começam a utilizar o cigarro se inicia muito, muito cedo, né? Na fase da adolescência e até mesmo antes dos 20 anos. A gente entende que essa dependência ela ocorre muitas das vezes por um alto estresse, ansiedade, enfim, várias outras situações que ocasionam e levam as pessoas a fazerem uso, né, do cigarro. E ainda que as pessoas tenham consciência dos malefícios que pode trazer, ainda assim a gente observa que não existe uma certa... Não tem problema não, aqui tá direto, não tem problema não. Mas o que a gente costuma dizer, né, doutora, é que o tabagismo, a gente pode dizer que é uma dependência psicológica, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam dizendo assim, Flávia, quando eu fumo, eu percebo que o meu nível de concentração aumenta, se eu estou passando por um momento de estresse, eu consigo pelo menos ficar mais calmo, né? Quando o dia está muito agitado, opa, pera lá, deixa eu fumar aqui o meu cigarro. Então, assim, as pessoas, elas acabam tendo ali um olhar de que elas se sentem bem com isso. Exatamente. Então, a gente pode dizer que vem muito aí da psicologia, Exatamente. né? A gente tem a questão da nicotina, que ela atua justamente no sistema nervoso central, produzindo substâncias aí como substâncias de prazer, liberação de prazer, relaxamento. E aí a gente tem aquela questão um exemplo que a gente pode dar é aquele paciente que costuma usar o cigarro após o café. Né? E a gente entende que o café ele é um gatilho para o paciente, no caso, utilizar o cigarro. E aí a gente poderia entrar com a psicoterapia, no caso, trazendo com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, possibilitando mudanças nesses hábitos, né? Principalmente associado também às técnicas que a gente tem dentro da TCC. E aí a gente pode trazer respostas alternativas, porque o que acontece é que muitas das vezes esses fumantes, o que na TCC a gente identifica como crenças, né? E a gente entende que essas crenças elas estão muito associadas, por exemplo, à motivação.
geralmente as pessoas que usam cigarro, elas não têm uma certa motivação para deixar o uso, né? Elas acreditam que elas nunca vão conseguir, que elas não vão dar conta. E, além de tudo, a gente tem a tolerância também associada a isso, né? Ao uso, a gente percebe que quanto mais a pessoa ela usa, mais aumenta-se o desejo, a necessidade, e aí mais a questão de aumentar as doses também, automaticamente. E aí a gente entende que a pessoa cada vez mais vai precisar dessas doses em doses altas, no caso. Então a gente pode dizer aí que o hábito de fumar está ligado ao comportamento das pessoas. Exatamente. Então a gente, na terapia cognitivo-comportamental, a gente busca modificar esses comportamentos, primeiramente esses pensamentos, com técnicas específicas como solução de problemas, resolução de problemas, na verdade, trazendo outras respostas alternativas para as quais ele já está habituado. Então a gente possibilita essa mudança de pensamento, então a gente possibilita também essa mudança de comportamento. Pois é, então a partir desse momento, qual é o comportamento da pessoa que fuma, né? Agora há pouco a senhora falou que está fumando, acha que não é possível, talvez ali, de deixar o cigarro, de deixar de fumar, mas quando chegam assim no seu consultório, olha, eu quero parar de fumar, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acredito que tem outras vias, outras alternativas para que eu possa seguir sem o tabagismo. Então, como é que é? No caso, a gente, como eu falei das respostas alternativas, a gente entende que o cigarro, se a pessoa procura ajuda psicológica, de fato isso tem trago algum certo prejuízo para ela. Então a gente entende que o cigarro ele é um hábito. E para mudar o hábito, a gente entende que não é fácil. A pessoa geralmente ela já começa o dia fumando cigarro, né? Então a primeira coisa que a gente precisa estipular para esse paciente é que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica para que aconteça, no caso, a cura, né? Ou então a parada rápida de usar o cigarro. Mas existem sim técnicas específicas para isso, né? A longo prazo, a gente entende que muitos pacientes eles acabam desistindo do processo de psicoterapia por conta deles perceberem que não vem solução a curto prazo. Mas a longo prazo, cientificamente falando, as pesquisas têm mostrado que a psicoterapia ela tem sido útil, né? E amplamente aí difundida nesse caso. E quando a gente fala a longo prazo, estamos falando aí de quantos anos? A gente fala, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, por aí. A gente entende que é a longo prazo, né? Sim. Às vezes as pessoas elas querem deixar de fumar de um dia para o outro. Além da questão da motivação, a gente precisa do engajamento também do paciente, porque se a gente entende que não há engajamento, não há processo de mudança, né? Então, antes de tudo, a gente precisa que esse paciente esteja engajado na mudança. Então, os fumantes, a gente pode dizer que são aquelas pessoas ansiosas, estressadas. Exatamente, com algum tipo de problema emocional, psicológico. É por isso que é tão importante, em alguns casos, a questão associada à farmacoterapia e à psicoterapia juntamente. O remédio ele vai tratar ali os sintomas, mas a psicoterapia ela vai tratar a causa mesmo, que levou essa pessoa a usar cigarro, né? Quantas vezes por dia ela usa esse cigarro, desde quando isso começou, né? Então a gente entende que tem todo um processo envolvido e para isso a gente precisa de todos esses meios. Agora, quem é que consegue parar de fumar com menos sofrimento? A mulher ou o homem? Então, as pesquisas têm mostrado que a grande maioria são as mulheres no caso, mas os homens eles são o percentual maior que fazem a utilização do cigarro. Mas as mulheres sim, as pesquisas têm mostrado que as mulheres elas conseguem obter êxito em parar de fumar. Os homens eles têm uma certa dificuldade aí, né? Então a gente entende que é um processo difícil tanto para um quanto para o outro. Mas as pesquisas têm mostrado que as mulheres têm tido um avanço melhor ainda. Olha só, e o tabagismo na gravidez? A gente costuma dizer que é algo muito perigoso. Exatamente. Uma das coisas que a gente observa também na questão da gravidez é que possivelmente essa criança ela pode também ser afetada pelo uso desse cigarro, né? Pelo uso abusivo e tudo mais. A gente sabe que geralmente pacientes que têm algum acesso ao cigarro, eles já foram estimulados quando criança, né?
ou então já dentro mesmo da barriga da mãe, e aí a gente já tem outros tipos de estímulos aí, aversivos mesmo, né, que trazem prejuízo à funcionalidade do indivíduo. Então a gente entende que, além do uso do cigarro, a gente também percebe que o prejuízo que isso pode trazer a longo prazo para a vida da criança. Pois é, agora da criança e agora vamos falar dos adultos, né? Os fumantes, geralmente, eles tendem a ter complicações, várias doenças, inclusive de câncer, como agora há pouco a gente viu na reportagem. Quais são os outros, doutora? Então, as pesquisas têm mostrado que um dos transtornos psiquiátricos que eles podem desenvolver seria a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia também entra aí, transtornos de ansiedade como um todo e fobias sociais, né, envolvidas também. Nesse caso, a gente precisa analisar direitinho, como eu já expliquei, há quanto tempo isso vem ocorrendo, de que forma. A gente entende que, por exemplo, quando o paciente ele para de usar o cigarro, automaticamente ele tem a síndrome de abstinência, então vem aí envolvido altos níveis de ansiedade por aquela substância que antes era produzida pelo corpo e agora não é mais. Então, a gente tem um alto sofrimento aí envolvido. E as pesquisas têm mostrado que existe grande possibilidade de desenvolver ansiedade, depressão e vários outros tipos de transtornos psiquiátricos. Agora, sobre os sintomas, agora há pouco a senhora falou, né, da abstinência, quais são esses sintomas? O que a pessoa sente? Poxa vida, eu quero parar, deixei meu cigarro de lado. E o que a pessoa sente? Então, os sintomas físicos, eles são bem realistas. O primeiro deles é taquicardia, tontura, né? A pessoa ela fica com uma síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência ela já tem os sintomas específicos que é a tontura, dor de cabeça, né? Enfim, vários outros tipos de sintomas que a gente pode elencar aqui. Mas um desses são os principais, né? A pessoa ela chega até a tremer de precisar mesmo daquela substância. Então, é algo bem difícil, não é fácil. Mas a gente acredita que com a psicoterapia a gente pode ajustar isso aí. A gente entende que é com a psicoterapia, né? Justamente a terapia e a psicologia ali, todo mundo junto, é possível a gente ir por um outro caminho, tendo em vista o cenário de hoje, que a gente observa ali, por exemplo, nos comércios, nos mercados, enfim, cigarros com... Não sei se é porque eu confesso que eu sou leiga no assunto, né? Mas, assim, gostos, assim, de menta, cigarro de chocolate, de cacau. Isso tudo são artifícios para quê? Para aprender, para se tornar mais agradável? Como é que é? Na verdade, você percebe que o uso do cigarro para o fumante, ele não tem necessariamente um cheiro em si, né? A pessoa ela se torna tão habituada. Inclusive, algumas pesquisas têm mostrado vários estudos que fizeram com alguns pacientes a respeito do cigarro e eles perceberam que não houve diferença em mudar o sabor do cigarro, por exemplo, né? A questão da abstinência, eles conseguiam parar o uso por um tempo do cigarro, com essas mudanças, por exemplo, do cheiro, da cor, enfim, e do valor também da nicotina. Mas ainda assim, depois de um tempo, eles voltavam a fumar o cigarro novamente. Então, essa questão, segundo a literatura científica, ela não tem muito ainda uma questão, como é que eu posso dizer, que possa ajudar o indivíduo, né? Que possa interferir de alguma forma ali, ou que ele possa sentir o gosto e tudo mais. Na verdade, segundo a literatura científica, isso não acontece. Olha, estamos falando aqui no Band Cidade, primeira edição, sobre tabagismo. Se você tiver alguma experiência, alguma situação ou até mesmo alguma pergunta, você pode encaminhar através do nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478, 99205-1478. É muito importante a sua participação aqui com a gente. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta em relação aos fumantes passivos, né? Por exemplo, dentro de uma casa tem o pai, a mãe fumantes e a criança está ali vendo, né? Enfim, está inalando também, fumando de uma certa forma, mesmo que indiretamente. Quais são os riscos dela? Esses riscos, eles são muito maiores para quem é fumante, para quem acaba sendo passivo nessa situação toda, do que propriamente o fumante ativo. A gente entende que isso pode trazer sérios prejuízos, principalmente se é uma criança, né? E
E a gente tem aí questões comportamentais também envolvidas. Se a criança observa o pai, a mãe fumando também, existem grandes possibilidades, né, desse comportamento ser apoiado, né, ser continuado aí durante a vida da adulto ou adolescência. Olha só que situação. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. É psicóloga Thaline Campos, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente sempre falar de saúde, para a gente sempre dar a orientação correta. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, tenha um bom dia de trabalho. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão dos astros. Olha só, Áries é um bom momento para agir em parceria, só não baixa a guarda, tá bom? Já que podem pintar algumas mudanças inesperadas no trabalho. Na paquera, alguém que mora longe pode balançar seu coração. Números da sorte, 64, 1 e o 73, a cor amarelo. Para você de touro, não deixe nenhuma tarefa para depois não, tá bom? A saúde também recebe vibrações positivas, aproveite para cuidar melhor do seu corpo. A2, há sinal de muito carinho e sintonia com quem ama. Números da sorte, 20, número 2 e também o 92, a cor laranja. Para você de Gêmeos, concentre-se no trabalho e poderá receber o reconhecimento que merece. Pode ser mais fácil resolver alguns assuntos pendentes em casa. Aposte nos pontos em comum com o par e reforce os laços. Número da sorte, 75, 57 e 21. A cor para você de hoje é azul. Câncer, a lua favorece a resolução de alguns assuntos domésticos ou familiares. A saúde vai estar protegida, mas ainda precisa de atenção. A2, o ciúme pode crescer, mas não deve atrapalhar o romance. Números da sorte, 94, 76 e o 67, a cor branco. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já, é bem rapidinho. Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou investimento de 9 milhões de reais para o saneamento básico do estado. A reportagem é de Eduardo Galvão. O anúncio foi feito durante solenidade em alusão aos 50 anos da Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA. O governador Wilson Lima assinou um decreto que cria uma comissão técnica para a elaboração da política estadual de saneamento básico do Amazonas. Com 8 milhões de reais, 400 sistemas revolucionários com tecnologia inteligente de tratamento de água foram adquiridos pelo estado e vão ser instalados no interior no ano que vem, beneficiando 220 mil pessoas. A partir do ano que vem, nós lançamos hoje aqui o projeto Água Boa, em que nós vamos ter um filtro que é a modernização do Saltazê, que é uma tecnologia inclusive da Funasa. Nós vamos modernizar isso porque esse filtro pode ser instalado na comunidade, ele não precisa mais daquela elevatória, ele não precisa daquela estrutura elevada, ele pode ser colocado, o filtro pode ser colocado ali no chão e as pessoas já não precisam mais carregar o balde, porque a COSAMA vai se encarregar da instalação, da rede de distribuição naquelas comunidades. O investimento chega também a Nova Olinda do Norte, o 15º município a ser atendido pela COSAMA. 1 milhão e 300 mil reais serão destinados para ampliar a rede de abastecimento de água. Eu só espero que de agora para frente, as coisas melhorem, as coisas andam. Nós temos a anuência da Câmara Municipal também, importante colocar isso. Fizemos audiência pública para debater esse assunto e graças a Deus, depois de um longo percurso, de longas discussões, se consolidou com a assinatura desse ato hoje de concessão de água da Prefeitura para a COSAMA, para o governo do estado do Amazonas. Hoje, 150 mil pessoas são atendidas pela Companhia de Saneamento do Amazonas, mas a inadimplência atinge 9 milhões de reais, o que representa 40% da população do interior não paga o abastecimento de água. Atendemos em média 150, 160 mil pessoas no interior.
A nossa inadimplência beira 40%, 30%, 40%. Isso depende muito do ciclo. Quando houve o problema da energia, principalmente em alguns municípios, realmente as pessoas deixam de pagar. Hoje tem termo de cooperação entre a Prefeitura e a FUNASA, que tem que hidrometrar, que tem que cobrar, que tem que fazer leis municipais. Então, eu acredito que de curto e longo prazo, nós temos todos esses municípios nesse padrão. Hidrômetro sendo cobrado. Aí pode cobrar água de qualidade. Hoje o que está acontecendo? Muitos municípios carecem de água na torneira, outros têm água e não cobram. Tem outros que não vão pagar porque a água é bruta que chega no rio na torneira, o consumidor fala, não vou pagar uma água imprópria para o consumo humano. O governador ainda destacou os principais pontos tratados na reunião de ontem em Brasília, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O principal ponto que ficou acordado, alinhado entre os governadores e o governo federal é a defesa de uma clareza sobre o artigo 6º do Acordo de Paris, que trata dos créditos pelos serviços ambientais. Até hoje, o Brasil, os governadores da Amazônia, foram muito demandados sobre isso, uma cobrança sobre preservação, sobre a questão das queimadas, do desmatamento, mas efetivamente a contrapartida acabou não vindo. O que foi acordado em Paris de recursos que seriam destinados para a Amazônia, muito pouco veio, o mínimo veio para o Brasil. E o nosso posicionamento é um posicionamento firme, que o Brasil e os governadores não vão assumir nenhum compromisso sem que antes haja uma contrapartida e uma contrapartida concreta. Agora a gente confere a previsão do tempo para hoje, aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. O tempo pode ficar nublado, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. Os termômetros devem marcar entre 23 e 30 graus. Em Barcelos, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23 e a máxima de 31 graus. Em Barreirinha, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Humaitá, sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde, há possibilidade de pancadas de chuva e à noite também. A mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Com a chegada do inverno amazônico, aumenta o índice de chuvas e também o número de focos de proliferação do Aedes aegypti. Apesar da redução dos números de notificação da dengue e do Zika vírus, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado reforça o trabalho de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor das doenças. O combate é feito em campo, com agentes de endemias realizando as visitações das casas para fiscalizar possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. E também para orientar a população sobre cuidados diários que devemos ter. De acordo com o boletim epidemiológico da FVS de janeiro até agosto deste ano, os números de casos de dengue e zika reduziram, mas as notificações da febre chikungunya aumentaram 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Eles mostram, principalmente em relação à dengue, uma redução importante, 20% de redução quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em relação a casos de zika, a gente tem uma redução ainda mais importante, mais expressiva, 74% da ocorrência de casos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. No entanto, casos de chikungunya, um pequeno aumento, cerca de 2%. A gente está falando de 171 notificações no ano passado, esse ano a gente já teve quase 190 notificações, um pequeno aumento. Em todo o estado, são mais de 2.500 agentes de endemias e mais de 5.000 agentes comunitários de saúde. O trabalho de combate ao mosquito é realizado o ano todo, mas na primeira semana de dezembro é feita uma força-tarefa, a Semana Estadual de Combate ao Aedes. Ou seja, o período que coincide no aumento das águas, no aumento das chuvas. Então a gente alerta a população e a gente faz um convite a participar dessa campanha mais uma vez, para evitar que essa doença se instale no nosso ambiente e, consequentemente, gere vítimas da nossa população. A gente volta a falar agora da previsão dos astros. Olha só, para você de Leão, bons sinais para quem sonha com casa própria. Com o sol em seu paraíso astral, a partir de hoje poderá lidar com qualquer assunto usando sua simpatia.
Não esconda seu interesse da paquera. Números da sorte 50, 23 e 86, a cor azul. Para você de Virgem, hoje há sinal de habilidade para lidar com dinheiro. Você pode descobrir novas maneiras de engordar seu bolso. Um lance passageiro pode movimentar a paquera. Números da sorte 6, 15 e 51, a cor azul claro. Libra. Com o sol iluminando o seu lado comunicativo, você conta com uma energia extra para fazer novos contatos e sair da rotina. Mas confiante, tem tudo para fisgar quem deseja. Números da sorte 79, o 34 e o número 7, a cor lilás. Agora chegou a vez para você de Escorpião. Afinal de contas, agir discretamente será a melhor maneira de cuidar do serviço. Vale a pena encontrar tempo para os amigos, afinal, eles vão levantar seu astral. A2, aposte no bom humor e deixe a rotina bem longe. Números da sorte 62, 35 e o número 8, a cor preto. Agora o Banho de Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já, é rapidinho. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje? Olá, Flávia. Uma ótima sexta-feira a você e a todos. A gente começa esse Notícias da Redação falando que o presidente Jair Bolsonaro disse que nenhum dos ministros de governo vai se filiar ao seu novo partido, que é a Aliança pelo Brasil, ainda em fase de criação. Ele disse que quer evitar a interpretação equivocada de que vai estar usando a máquina pública para formar um partido. Ainda de acordo com o presidente, a nova legenda vai respeitar a legislação e seguir as atribuições legais de fiscalizar o executivo, apresentar projetos e legislar. O prazo para que o partido seja registrado no TSE a tempo de disputar as eleições municipais de 2020 é apertado. Termina em março do ano que vem. A expectativa de Bolsonaro é que o TSE autorize a coleta de assinaturas por meio eletrônico. Caso seja manual, a criação da legenda deve ficar para o final de 2020. Agora a gente fala das intenções de gastos das famílias brasileiras que continuam em crescimento em novembro. O índice da intenção de consumo das famílias, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apresentou a quarta alta seguida, com aumento de 1,3% em relação a outubro, chegando a 95,2 pontos. Na comparação com novembro de 2018, a evolução chegou a 8,7%. O índice varia de 100 a 200 pontos. Abaixo de 100 pontos indica uma percepção de insatisfação, enquanto acima de 100 pontos indica um grau de satisfação. Agora, Flávia, os koalas que estão sofrendo com os incêndios na Austrália agora tem um novo herói, o Bir, um cãozinho mestiço da raça boiadeiro australiano, treinado para buscar animais na natureza. Bir geralmente procura animais selvagens doentes ou feridos para fins de conservação e pesquisa em condições mais calmas. Para a nova missão, ele precisa usar meias protetoras nas patas para caminhar ali naquelas áreas de queimadas. Os koalas da Austrália foram algumas das principais vítimas das chamas que atingem o país. O temor é que mais de 350 deles tenham morrido. É uma pena, né, Flávia? Eu volto com você. Obrigada, Kelly, pelas suas informações. Com certeza, é uma pena, é uma situação bastante complicada, mas aí a gente ressalta o trabalho do Bir, né? Esse cachorrinho figuraça, desempenhando aí um bom trabalho. É isso aí. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Afinal de contas, é a sua vez, sagitariano. É um bom momento para agir nos bastidores e tentar algo mais ambicioso no trabalho. Contará com energia para lidar com assuntos pessoais. Astral leve favorece a conquista e anima a vida amorosa. Bacana, né? Números da sorte 54, o 0 e o 72, a cor vermelho. Para você, capricorniano, poderá conseguir uma promoção ou aumento, embora tenha que se empenhar muito para se dar bem. Não é fácil nada, não. O romance tem tudo para se tornar mais gostoso se vocês valorizarem o companheirismo.
Números da sorte: 37, 82 e 1, a cor vermelho. Para você de Aquário, planos para uma viagem recebe a proteção das estrelas. O sol protege as amizades e você pode contar com o pessoal para o que precisar. Há sinal de descontração e alto astral ao lado de quem ama. Números da sorte: 47, 38 e o 29, a cor branco. Agora chegou a vez para você de Peixes. Se depender das estrelas, mudanças e reviravoltas podem agitar as coisas no trabalho. Use o bom humor e a descontração para encantar uma paquera ou deixar o par aos seus pés. Número da sorte: 75, também o número 3 e também o número 30, a cor roxo. Agora encerrou nesta quinta-feira o Festival Nacional Nossa Arte, que reuniu mais de 100 mil artistas da APAE de todo o Brasil. São artistas aí que têm deficiência intelectual e motora e esses artistas são atendidos pela APAE. O que acontece é que cada delegação fez aí o seu festival estadual, os melhores trabalhos foram selecionados para que as organizações, as apresentações fossem feitas aí no Festival Nacional Nossa Arte. E o resultado é justamente esse que você acompanha aí, ó. Um show de talentos, um festival que reuniu cerca de 23 estados de todo o país e realmente é algo muito bacana. Várias apresentações tiveram aí nesse festival, né? Apresentações de dança, música, teatro e até artes plásticas. Então, assim, é um evento que acontece a cada 3 anos e que realmente envolve aí todo o Brasil, esses estados todos que participaram desta edição que acontece aqui em Manaus, a capital do Amazonas. Que bacana, né? Muito legal a gente ver todo esse envolvimento. Olha só, o Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, tá bom? Na página da Band Amazonas no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem, com vídeos, fotos, pode tirar, inclusive, suas fotos aí, assistindo Band Cidade primeira edição, vai ser legal, né? Envia pra gente pelo nosso WhatsApp, o número é o 992051478. Eu quero desejar um ótimo dia para você e até semana que vem. Tchau, tchau.